Com alegria, com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado. Mais uma vez o Padre Pedro se encontra diretamente no estúdio da TV Primer TV São José, para levar a todas e todos, telespectadores, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança. E nós todos devemos procurar sempre, na medida do possível, dedicar um momento de espiritualidade na nossa vida, alimentando o nosso espírito e o nosso coração, que sempre quer se voltar para o infinito, para o transcendente, para aquele que nos criou e nos conserva em nossa vida. E em falar em Cristo Jesus, domingo, dia 12, domingo passado, a Igreja Católica nos convidou para celebrarmos o Domingo da Divina Misericórdia, essa festividade litúrgica que foi instituída pelo Papa São João Paulo II, que se encontra feliz na eternidade. Era conhecido como homem da paz, o homem da santidade, o homem da comunicação, o homem que viajou por tantos países do mundo, levando sempre a mensagem da salvação. E era admirado por todas as pessoas, uma pessoa que chegava a falar 14 línguas, 14 idiomas. Alguns diziam que era inspiração do Divino Espírito Santo. Realmente uma pessoa que sofreu muito por causa da guerra, da perseguição, durante a Segunda Guerra Mundial, quando ele, para estudar a teologia, que sacrifício que este homem fez. Mas um homem muito inteligente, muito prudente, mas também colocou mensagens maravilhosas. E em falando da Divina Misericórdia, na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada tem 102 passagens, 102 versículos, onde a Bíblia nos fala da misericórdia de Deus. O que quer dizer misericórdia? É a generosidade, é a bondade, é a compaixão da nossa parte para com todas as pessoas, a bondade. Quantos corações maravilhosos que já passaram em nossa vida e quanto nós temos de exemplos de pessoas maravilhosas, pessoas que, acima de tudo, amam sempre a Deus, a Cristo Jesus, a Nossa Senhora e, consequentemente, não somente numa direção vertical, para o transcendente, para o infinito, para o absoluto, para o alto, mas também na direção vertical. É isso que Cristo diz e pede de nós. E nós encontramos muito bem, por exemplo, em São Tiago, capítulo 2, versículo 17, onde nos diz que a fé, a oração, sem as boas ações, sem as boas obras, Deus não aceita muito bem, não. O que Deus quer é que a nossa oração, a participação da Santa Missa, a reza do terço, seja um prolongamento do nosso estender as mãos em favor de nossos semelhantes. Eu falei, se me lembro já aqui no programa, se você abrir, por exemplo, a primeira carta de São João, capítulo 4,
versículo 20, o que é que você encontra? Eu sei de cor, mas vou ver se eu encontro já. Então, repetindo, primeira carta de... já encontrei aqui, ó. Oba, que bacana! Capítulo 4, versículo 20. O que que diz aqui? Se alguém disser, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama seu irmão, a quem vê, é impossível amar a Deus a quem não vê. Então, se alguém diz, eu amo a Deus, mas você não ama o seu semelhante, Cristo diz não, Nossa Senhora diz não, tal. E veja, nós não vamos aqui passar por tantos versículos aqui da Sagrada Escritura, mais ou menos colocar um outro onde, por exemplo, em Lucas, capítulo 16, versículo 19, diz que Deus, rico em misericórdia, e ainda o Salmo 144 também nos fala, enfim, diversos versículos, mas então nós devemos sempre procurar amar a Deus com a nossa vida, nos doando em favor dos nossos semelhantes. E em falar sobre a vida, todos nós sabemos que a nossa vida é como um sopro. Você tem uma vela acesa. Basta o vento, nem precisa ser muito forte o vento, ou basta um sopro seu, pronto, apagou a vela. E se você estava na escuridão, continua na escuridão. Então a nossa vida está nas mãos de Deus. Mas basta Deus dizer, basta a tua existência terrena, pronto. Vem para a eternidade. E agora, na eternidade, nós seremos aquilatados, nós seremos recompensados pelo bem que nós tivermos realizado nesta vida. Então, a vida do homem é como um sopro. E ainda no livro de Jó, nós encontramos aquela passagem onde diz claramente que os dias do homem são iguais um sopro. Então é bom que nós procuremos sempre valorizar a nossa vida, olhar a nossa vida também com olhar de eternidade. Para que não aconteça conosco, aquilo me impressionou muito. Num dos hospitais, eu visitando os enfermos, como sempre fiz, milhares e milhares, era mais ou menos 11 e pouco da noite, eu visitando os enfermos na UTI, quando me consta eram 14 leitos que havia naquele hospital. E visitando um por um, a maior parte estava assim entre a vida e a morte. Alguns eu procurava falar e eles apenas um outro estava consciente, fazia sim para mim, positivo, padre. Eu dizia ao seu padre Pedro, vou lhe dar a bênção da saúde, ou a unção dos enfermos, que é o sacramento dos vivos, porque quantas pessoas que recebendo esse sacramento da unção dos enfermos, mesmo quantos desenganados que eu soube que o médico me dizia, desenganado às vezes por 3 médicos, e depois da unção dos enfermos, 2, 3, 4 dias depois, já eram removidos para a semi-UTI ou mesmo para o quarto, ou para a enfermaria. A nossa vida está nas mãos de Deus.
Então, tudo que nós fizermos de positivo nesta caminhada, mas estava falando, então era 11 e pouco da noite, eu visitando, tal, e quando eu cheguei no penúltimo enfermo, uma pessoa altamente intelectual, e que a esposa, segundo ele falava, mas dava para entender, a minha esposa foi para o Nordeste do Brasil com as suas colegas, suas amigas, e eu, era de uma outra capital, eu resolvi vir para Florianópolis e tal. E o que aconteceu aqui? Me deu infarto. Não morri só por graça de Deus na hora, mas me levaram logo. Estou aqui na UTI. Eu sou médico, cardiologista. Eu sei da minha gravidade. Ai, padre, eu sou um homem, materialmente falando, muito rico. Mas quantos pobres, às vezes, doutor, me faz uma consulta, tens o dinheiro? Não, doutor, eu não tenho, sou pobre, tal, trabalhei, mas minha esposa é muito doentia, tal, e não tinha naquele tempo, não, tal, o SUS e tal, e estou aqui com as mãos vazias. Eu sei que dentro de horas eu poderei partir desta vida para outra. O que eu faço, padre? Estou com as mãos vazias. Eu me preocupei demais em amontoar dinheiro. E qual foi o resultado? Quando eu esperaria que minha filha, os meus 2 filhos, se desse bem, mas estão se brigando por causa da riqueza que eu deixei, aquele apartamento, aquela casa luxenta, cheia de luxo, aquele outro apartamento naquela praia e outro, ali estão se brigando entre si, padre. Agora, o que é que eu faço? Olha, ele chorando, derramando também lágrimas, vendo uma angústia de uma pessoa. E nisso entrou um médico cardiologista, muito amigo meu. Ali já era 20 para meia-noite, por ali. E o que é que o médico disse? Padre Pedro, muito conhecido meu, de anos e anos. Eu estou aqui 58 anos na Floripa, e tal, mas já faz muitos anos atrás, tal. Padre Pedro, mas que bom que o senhor está aqui. Esse meu colega, ele vai, não sei se ele passa essa madrugada, não sei não. Os médicos entre si, eu sei, porque eu tenho sobrinhas e sobrinhos médicos também, e eles dizem a verdade. Muitas vezes, ainda mais médico para médico. Ai, meu Deus, me deu uma pena esse médico que entrou e tal. Aí ele ficou mais nervoso ainda que... Bem, mas então eu fiquei com pena. Até hoje essa criatura me marcou. Estou com as mãos vazias. Como é que eu vou apresentar a Deus? Que obras boas que eu fiz, padre! E o dinheiro todo, em vez de ser coisa positiva, desuniu a família, aquela ganância. Mas eu fui culpado, ele dizendo para mim, eu escutando aquela vozinha. Bem, mas então, devemos procurar cuidar da nossa vida. Mas quantos adolescentes e jovens estragam a própria vida com as noitadas, com as bebedeiras, com uniões sexuais e tal. Eu atendi muitos doentes no hospital, muito moço, mas também muito homem casado, infiel à esposa. Pois é, padre, agora estou aqui, eu falei outro dia já sobre isso, mas como são outros telespectadoras, muitos são os mesmos, mas outros e tal. Como é que eu faço? Eu estou atingido, e pior que eu atingi a minha esposa, quanto eu sei. Pois é. Então eu estou dizendo isso de pena da pessoa.
Porque até o momento, por exemplo, nós não temos um remédio eficaz que elimine completamente a enfermidade. Mas o que está aqui na palavra de Deus? Os 10 mandamentos que Deus entregou no Monte Sinai para quem? Para o grande Moisés, que ficou 40 dias e 40 noites ali, Deus no meio das nuvens, porque nenhum ser humano, enquanto nós estamos no nosso corpo, pode ver a Deus. Moisés pediu, Deus, mostra-me o teu rosto. Não, tu não podes, enquanto estás nesse corpo, ver-me, por isso eu apareço sempre no meio de nuvens. E não podes me ver e continuar a viver. Então, nós devemos sempre procurar valorizar a nossa vida, seguir pelo caminho certo. Eu não sei, eu agradeço a Deus a vida que Deus me deu, a vocação que Deus me deu, de ser um ser humano, tanto quanto possível, normal, sem dúvida nenhuma, tanto quanto possível ser um cristão, tanto quanto possível ter pais, irmãos maravilhosos, pais exemplares, pais de testemunho de vida, pais que me ensinaram o caminho do bem, de poder ter estudado, de Deus me ter dado a vocação para o sacerdócio. Completei dia 8 de dezembro, com a graça de Deus, 65 anos de feliz ordenação sacerdotal. E 16 de janeiro, com a graça de Deus, completei 91 anos. E não tomo nenhum remédio, com a graça de Deus. Eu tenho dito para os médicos, e sobrinhos meus também, o meu médico maravilhoso é Deus. É o Filho de Deus, é Cristo Jesus. E agora, ainda um mês atrás, o grande doutor Federico Di Giovanni, que eu admiro demais a humildade dele, a simplicidade e tal, me auscultou, depois de dialogar comigo uns 40, 45 minutos, me auscultou e disse, Padre Pedro, tudo normal, o seu coração igualmente. Mas eu disse para ele, todas as pessoas que me dizem, mas Padre Pedro, a sua vida maravilhosa e tal, com muita saúde, eu digo para todos. Mas a nossa vida é um sopro. Quantas pessoas que eu atendi, de uma hora para outra, pof, infarto fulminante. Aliás, falei aqui, se eu não me engano, na terça-feira passada, essa noite, era meia-noite, eu estava lendo a questão sobre o aumento de infartos fulminantes de pessoas com 22 anos, com 30 anos, com 44 anos, de repente, a nossa vida está nas mãos de Deus. Eu sempre digo, Deus, se quiseres que eu viva mais tempo, eu aceito. Mas a hora que quiseres, eu estou preparado. Aliás, se você abrir Mateus capítulo 7, está bem claro, pedi e recebereis. Eu não penso assim, ai Deus, eu quero. Não, estou nas tuas mãos, ó Deus, faça de mim o que quiseres, aceita a vontade de Deus. Se Deus achar que eu possa continuar a fazer o bem, o meu programa de rádio, na Rádio Guarujá, agora sob nova direção, sempre às 6h30 da manhã, já vão lá, meus 52 anos, programa na Rádio Guarujá. E na TV, quantas pessoas que estão nesse momento em sintonia conosco, com o Padre Pedro, quantos anos que eu estou levando a mensagem, e nem sempre um padre ou outro assume, porque é um compromisso sério, tal, né? Bem, mas
Então, continuemos louvando, agradecendo a Deus. Eu queria agora dizer também para vocês que nós, no tempo da Páscoa, ou seja, desde a ressurreição de Cristo até a ascensão de Cristo Jesus aos céus, em vez da oração o Ângelus em louvor a Nossa Senhora, que muitas pessoas rezam de manhã às 6 horas, ao meio-dia e às 18 horas. Eu fiz o instante da prece durante 25 anos, sempre às 18 horas. E eu trabalhei durante 25 anos na catedral. Então, durante o ano a gente reza o anjo do Senhor anunciou a Maria. Mas no tempo pascal, da Páscoa, da ressurreição até a ascensão, nós rezamos em louvor a Nossa Senhora, o que vou rezar agora. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou, como disse, aleluia, rogai a Deus por nós, aleluia, alegrai-vos, exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. E agora se reza então, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E agora vem o final. Oremos. Ó Deus, que pela ressurreição de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, fizestes brilhar no mundo a alegria, fazei que pela intercessão da Virgem Maria, sua mãe, cheguemos um dia às alegrias da vida eterna por Cristo nosso Senhor. Amém. E falar em vida eterna, quantas pessoas, ainda ontem eu consolava por uma pessoa que eu percebi que ela estava triste, meio desanimada, assim, parecia tal. Eu digo, eu estou vendo você, sempre era uma pessoa mais alegre. Ai, padre, a avó do meu esposo faleceu, sábados, quando me consta, né? E era maravilhosa, a vovó tal. Isso então me deixou, estou muito triste, né? Eu sei quantas pessoas que quando a pessoa morre, mas dá uma tristeza na pessoa. Então eu dei e já rezei ontem a missa por esta pessoa, pedindo a Deus pela felicidade, e é uma criatura, pelo que eu soube, maravilhosa. E assim que nós aproveitemos a nossa vida vivendo aqui na Terra, mas não gananciosos como esse médico que eu falei antes. Ai, padre, ai, que angústia, eu aqui anotei sozinho, nenhum familiar meu aqui presente, e eu estou para partir para a eternidade. E como é que eu vou me apresentar diante de Deus, de Jesus, com as mãos vazias? É triste a situação. E todos nós temos lá o livro da nossa vida, onde está tudo anotado, está aqui na Bíblia Sagrada. Um dia eu vou ver se eu trago aqui as citações de todos os capítulos e versículos, onde está na Bíblia, está tudo gravado. Bem, mas há sempre muitas pessoas, telespectadoras e telespectadores, que estão em sintonia conosco. Entre essas pessoas o Adalgiso Brasil e Roseli Bernardes, Adriana Martins, Enio Carvalho de Araújo, Jorge Silvio Furtado, Álvaro Francisco de Oliveira, Zilda Isabel Medeiros,
Nelsi Fredelino Prudencio e Valmor, ou melhor, Valmir Abreu, Edith Medeiros, Luiz Fernando Carvalho, Maria Gomes Massotti, Carlos Alberto Vieira, Margarida Lourdes Melo Costa, Rômulo Bittencourt e Reinaldo Silveira e Caterine, e ainda Fernando Henrique da Silveira. E temos mais algumas pessoas que também estão sempre em sintonia conosco. Jonei Sens, Gladys e Luiz Kuhn, Diogo Ney Ribeiro, ainda Aviton Reis da Silva, Ademar Arcângelo Sirimbelli, Claudete Regina de Souza, Kleber Faganelli Borges, e os santos e santas que nós celebramos na terça-feira passada. Esqueci de anunciar. Então, dia 14 e também dia 16, hoje. Dia 14, então, a Bondio, interessante, era sacristão da Basílica de São Pedro, em Roma, no tempo do Papa São Gregório Magno. E os santos mártires Antônio, Eustáquio e João, e ainda Arladlio, que era um ator de teatro, de cinema, e Lumberto, Donina e Próculo. E ainda os santos de hoje, Bento, José Labre e Benedete, assim, Santa Bernadette de Subiru, que foi a vidente de Nossa Senhora de Lourdes. Muito bonita a vida desta santa, evidente Nossa Senhora de Fátima em Lourdes. E São Caio, mártir, Clemêncio e ainda Santa Júlia e São Marçal. Hoje é o Dia Mundial da Voz. Olha quanto é importante nós sempre cuidarmos também da nossa voz. E especialmente também dia 14, dia do pan-americanismo, dia do café. Tem gente que devora café e até estraga a saúde. Eu não, eu tomo de manhã mais leite do que café e durante o dia nada de café. A minha saúde tal. Tem muitos que se viciam no café. Eu tive um amigo que já está na eternidade, ele me dizia, eu ando de uma loja para outra, chego a tomar 20 a 25 cafezinhos por dia. Eu disse para ele, ainda bem que é cafezinho. Imagine se fosse uma xicrona ou tal, né, um canecão de café, você já estaria muito tempo na eternidade. Então, é o dia do café. E assim, então, nós podemos celebrar os dias e também... Sabe o que diz o Papa Francisco? Ele disse, sabe como se começa um diálogo? Eu não sabia responder. E você saberia responder para o Papa? Sabe como inicia um diálogo? Ele disse, com a orelha. Interessante a piada, a piada. Bem, saúde, paz, alegria, felicidades acompanhadas das mais ricas bênçãos da Trindade Santa de Nossa Senhora da Penha, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Graças, especialmente Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora da Cabeça,
com a oração em favor das pessoas enfermas, a bênção de Deus sobre os enfermos, a bênção da água, que você vai tomar com muita fé, e quantas pessoas já receberam graças especiais na sua vida, eliminação de enfermidades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na próxima terça e quinta-feira, sempre das 15 às 15h30, com a palavra Padre Pedro Keller. Saúde e felicidades a todas e todos.